Você, empresário que oferece plano de saúde para os seus funcionários, já recebeu dúvidas ou reclamações sobre a tal da perícia médica solicitada pela operadora antes de liberar um procedimento? Pois é. Para muita gente, isso soa como burocracia ou até uma negação disfarçada. Mas a verdade é que a perícia médica é uma etapa técnica fundamental para garantir que o que foi solicitado é o mais seguro e indicado para aquele caso. No Multiprosa Explica de hoje, a gente vai entender por que os planos de saúde pedem a perícia médica, como ela funciona na prática e como o seu funcionário deve se preparar para esse momento. Vamos nessa? O que é a perícia médica, afinal? A perícia nada mais é do que uma avaliação feita por um médico da própria operadora ou um terceiro contratado por ela para validar uma solicitação. Ela acontece geralmente em 2 momentos. O primeiro é na entrada do plano. Isso acontece para identificar se o novo beneficiário já possui alguma doença ou lesão pré-existente. Mas vale destacar que nem sempre há uma perícia médica formal com exame físico. Muitas vezes o processo consiste apenas em uma avaliação para possível cobertura parcial temporária, que pode ser, por exemplo, uma análise documental da declaração de saúde preenchida pelo usuário. A segunda possibilidade é em caso de procedimentos específicos. Por exemplo, quando o médico solicita uma cirurgia complexa, o uso de materiais especiais ou tratamentos de alto custo. O objetivo não é dizer se o médico está certo ou errado, mas sim confirmar se aquele procedimento segue as diretrizes técnicas e as coberturas da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Como a perícia funciona na prática? Olha, é importante entender que a perícia também serve para proteger o paciente. Ela busca sempre garantir adequação técnica, compatibilidade com diretrizes e o uso de materiais cobertos e padronizados. Existem 2 tipos principais de perícia médica. Uma delas é a perícia documental, onde o médico da operadora analisa apenas os laudos, exames e justificativas enviados. Se estiver tudo bem documentado, a liberação sai sem o paciente precisar se deslocar. O outro tipo é a perícia presencial. Quando a operadora precisa que o paciente seja avaliado pessoalmente por um perito para confirmar a necessidade clínica ou o estado de saúde dele. Nesse momento, o perito não vai prescrever remédios ou mudar o tratamento. Ele vai apenas colher informações para emitir um parecer para o plano. Agora tem um ponto que gera muita confusão na cabeça do funcionário e do RH, principalmente quando o problema de saúde exige que a pessoa pare de trabalhar por um tempo. Qual é a diferença entre a perícia médica do plano de saúde e a perícia do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social? Aqui é preciso deixar uma regra bem clara. A perícia do INSS só entra em cena no caso de um tratamento, uma cirurgia ou outra condição de saúde que exige afastamento do funcionário por mais de 15 dias. Nos primeiros 15 dias de atestado, a responsabilidade pelo pagamento do salário é da empresa. Mas a partir do 16º dia, o colaborador precisa passar pela perícia do governo para receber o auxílio-doença. E aí vem a pergunta: se o plano de saúde já fez a perícia e liberou a cirurgia, ainda precisa da perícia do INSS? A resposta é: se precisar de afastamento de mais de 15 dias, sim, precisa. E é aqui que muita gente se perde. A perícia do plano de saúde serve para liberar o seu tratamento. Ela garante que a cirurgia ou o exame aconteça. Já a perícia do INSS serve para liberar o seu pagamento. É ela quem autoriza o auxílio-doença quando o afastamento passa de 15 dias, ou seja, uma libera o hospital, a outra libera o salário enquanto o funcionário recupera a saúde. E não é em toda situação que envolve perícia médica que a perícia do INSS também vai ser necessária. É papel do RH orientar o time que uma não substitui a outra, tá? Dicas para um processo tranquilo. E se você é o gestor do benefício na empresa, como você ajuda o funcionário nesse processo para evitar que ele se sinta inseguro ou desamparado? A chave aqui é a orientação. Ajude o seu time a entender que a perícia é um direito da operadora, mas que o processo precisa ser justo. Primeiro, documentação é tudo. Oriente o colaborador a guardar todos os laudos, exames e pedidos médicos originais. Quanto mais detalhada for a justificativa do médico assistente, mais rápida é a perícia. Segundo, atenção aos prazos da ANS. Lembra que a gente falou da ANS? Pois é. Ela define prazos máximos para que a operadora dê uma resposta após a perícia.
Fique de olho nesses prazos para cobrar agilidade. E por último, fique de olho em caso de divergência. Se o perito do plano discordar do médico do paciente, a operadora pode sugerir uma junta médica para decidir. Mas atenção, essa junta não é automática. A sua aplicação depende das cláusulas do contrato e do tipo de procedimento solicitado. Ter clareza sobre os processos que envolvem a perícia médica evita conflitos internos e garante que o funcionário use o plano de saúde com confiança quanto mais precisar. A perícia médica não é um bicho de 7 cabeças, é uma etapa de auditoria para garantir a sustentabilidade do plano e a segurança do paciente. E se você quer garantir que a sua empresa tenha sempre o melhor suporte na gestão do plano de saúde coletivo, a CDL BH está do seu lado. Temos consultores especializados que podem te ajudar. Até o próximo Multipros Explica!